Sabe quando você vai comprar um carregador portátil e aí você vê que tem um mais caro que o outro? O que é que define que um é mais caro que o outro? O que é que um tem de bom e o que o outro tem de melhor? Fica aqui agora para entender sobre as cargas das baterias com Suquita. E é isso aí, ó. Vim aqui gravar a aula e aí eu tava dando uma olhada na bateria da câmera. Então a bateria da câmera ela traz algumas informações sobre a quantidade de carga que eu posso gastar, que eu tenho disponível para usar aqui. E o interessante é que eu tenho dois modelos de bateria aqui. E sempre tem uma que eu gosto mais porque eu vejo que ela dura mais nas gravações. Deixa eu dar um zoom aqui nas especificações dela para a gente tentar entender o que é que acontece. Olha só, já adianto para vocês que lá nos carregadores portáteis, lá nas baterias, a gente encontra alguma coisinha ali, algum número, que é o miliampere-hora. Mas o que é isso? O que é que isso daqui tem a ver com o que a gente está falando? Deixa eu mostrar aqui, ó. Veja que essa bateria aqui, que é a que eu disse que dura um pouco mais, ela tem disponível para mim 2100 miliampere-hora. Enquanto essa outra bateria aqui, deixa eu ver onde é que está essa especificação. Tá aqui, ó. Ela tem disponível para mim 1120 mAh. Então veja só, aqui eu tenho 2100 mAh e aqui eu tenho 1120 mAh. Certamente esse mAh deve estar relacionado com a carga, porque eu disse que esse daqui que tem mais mAh me dá mais horas de gravação do que esse aqui. Então bora tentar entender o que é esse miliampere-hora. Bora lá, ó. Lembra que eu sei que a corrente elétrica, bora dizer que a corrente elétrica é dada pela carga dividido por um ΔT. Então a carga é o I vezes o ΔT. Veja só, o I não é dado em ampere. Se a gente colocar o ΔT em hora, veja que a gente tem uma possível unidade para a carga, que ela é o ampere vezes hora. Nesse caso aqui, o mili é só o prefixo, 10 a menos 3. Então, essa unidade miliampere-hora é a unidade de carga. Então, dessas duas bateriazinhas aqui, eu sei que essa eu tenho mais cargas disponível do que essa. Minha pergunta agora, meu questionamento agora é, se eu tenho algumas baterias em série ou em paralelo, como é que eu associo as cargas dela? Eu já sei associar, já sei fazer uma DDP resultante delas, uma força eletromotriz, uma tensão resultante delas, quando está em série, quando está em paralelo. Mas e a carga? Como é esse negócio da carga resultante para essas associações de baterias? É o que a gente vai ver aqui agora. Digamos que cada bateria dessa, cada célula de bateria dessa, tem uma carga Q e Q. Eu sei que essa associação de três baterias em paralelo vai me dar a mesma força eletromotriz. Ó, se eu tenho E e E, eu tenho a mesma voltagem, a mesma eletromotriz aqui, mesma força eletromotriz aqui. Aí você diz, beleza, mas qual é a vantagem então que eu tenho de associar essas três se vai dar a mesma força eletromotriz? É porque além da DDP que eu tenho, da tensão, eu tenho associado também as baterias à carga. E quando elas estão em paralelo, se ela tiver uma carga Q e Q, essa carga aqui vai ser a 3Q. Beleza? Quando elas estão em série, acontece diferente. Acontece diferente porque quando elas estão em série, eu tenho a força eletromotriz de cada uma, que no final, na associação final, elas se somam. Eu tenho 3E aqui de tensão. Só que para carga, ó, Q e Q, a corrente elétrica que está passando por aqui é a mesma. Então, essa corrente que arrasta, essa carga que está sendo arrastada por essa associação em série, teoricamente é a mesma. Então, esse Q e Q é o mesmo que passa por aqui. Então, eu mantenho a mesma carga Q aqui. Ok? Então, esse é o segredo das associações em série e em paralelo para as baterias. Ok? Quando eu estou em paralelo, eu somo as cargas disponíveis. Quando eu estou em série, eu tenho a mesma carga disponível. Deixa eu te perguntar uma coisa aqui. Eu vou abrir o controle, vou abrir a partezinha da pilha do controle daqui de casa
e eu vou mostrar para vocês a configuração das pilhas. Eu quero que você me diga, essas pilhas vão estar em série ou em paralelo? Olha só, abri aqui e veja que eu tenho duas pilhas. Ó, polo positivo, polo negativo e polo negativo, polo positivo. E aí, elas estão em paralelo? Ah, eu estou olhando aqui, elas estão em paralelas, ó, uma paralela com a outra. Será que a associação delas é mesmo em paralelo? Elas estão em paralelo assim só pela questão de montagem, de configuração aqui dentro da montagem do próprio controle, para não ocupar tanto espaço. A questão aqui nesse caso, ela está desenhada bem assim, ó. Eu tenho uma bateria, uma pilhazinha aqui, ó, negativo e positivo, e aí esse fio vem por aqui escondido de você, e aí ele conecta com essa. Aí eu tenho aqui negativo e positivo. E aí junta lá no circuito dos botões do controle. Então essas duas baterias aqui estão como? Em série. Logo, pilhas do controle, eu tenho baterias em série. Ok? Então eu tenho aqui força eletromotriz, e se a gente quiser representar por uma só, a gente tem o quê? Duas vezes essa força eletromotriz, não é isso? E a questão da carga, olha só, se eu tenho uma carguinha Q aqui e uma carguinha Q aqui, essa carga daqui vai ser Q. E é aqui onde eu já levanto outro questionamento. Sabe quando dizem, ah, não pegue, quando for trocar as pilhas do controle, não troque só uma. Não pode misturar uma pilha nova com uma pilha velha. Por que será? Vem ver aqui. Imagine que você colocou uma pilha nova, ou seja, uma pilha com uma quantidade de carga de 10 Q. E a outra pilha sua já está bem fraquinha. Bem fraquinha mesmo. Já está com 4 Q. Qual vai ser a quantidade de carga que eu tenho disponível na sua associação total? Vai ser 10Q, 4Q, vai ser a soma, vai ser a média, vai ser o quê? Vai ser a da menor, vai ser 4Q. Porque pense, lembre que quando eu estou com uma bateria, quando eu estou com as pilhas usando o meu controle, eu estou gastando a carga dela, eu estou usando a carga dela. Então a corrente vem aqui, ó, eu estou fornecendo essa carga para o meu circuito. Então vem aqui, eu perco uma carguinha, vem aqui, eu perco outra carguinha, vem aqui, eu perco outra carguinha. Então, ó, quando a corrente passa aqui, passou uma. Aí agora eu já tenho 9Q, 3Q. Passou outra, agora eu já tenho 8Q, 2Q. Passou outra, agora eu tenho 7Q e agora eu tenho 1Q. Passou outra, eu tenho 6Q e 0Q. Essa pilha agora acabou de vez e essa ainda está meio que cheia ainda. Só que aí o circuito aqui vai abrir. Esse circuito abre porque essa pilha agora não funciona mais. E aí você não sabe se as duas acabaram, não sabe qual acabou. Por isso que é ruim de misturar isso. E aí se essa acabou, já era. A sua associação final ficou com 0 de carga. Eu não tenho mais como fornecer a carga para o circuito. E esse é o segredo dessa associação das pilhas e baterias em série em paralelo quando a gente está tratando de carga. E olha, em uma das aplicações do Enem já caiu uma questão referente a isso, essa questão das cargas das baterias. E a gente vai fazer aqui agora. Vem cá. Veja só, baterias de lítio utilizadas em dispositivos eletrônicos portáteis são constituídas de células individuais com DDP de 3,6 volts. É comum os fabricantes de computadores utilizarem as células individuais para a obtenção de baterias de 10,8 volts e 14,4 volts. No entanto, fazem propaganda de seus produtos, fornecendo a informação do número de células das baterias e sua capacidade de carga em mAh, o que a gente viu aqui. Por exemplo, 4.400 mAh. Dentre as baterias de 10,8 e 14,4 volts, constituídas por 12 célulazinhas de 3,6 cada uma, qual possui maior capacidade de carga? Então veja só, vou tentar associar aqui 12 células para formar uma bateria de 10,8 e outra de 14,4. Uma já foi, veja que eu tenho 12 células. E
veja que a outra também tem 12 células. E veja só, cada célulazinha dessa tem 3,6 volts, assim como nessa situação aqui, 3,6 volts. Qual é a resultante dela que eu tenho aqui? Ó? Eu posso substituir ela por uma bateria de quanto? E nessa eu posso substituir essas células individuais por uma bateria de quantos volts? Veja só, baterias em série, eu tenho 3,6 mais 3,6 mais 3,6. Eu tenho 10,8 volts nessa linha. Então aqui eu tenho 10,8, 10,8, 10,8, 10,8 volts. Não é isso? 10,8 volts, 10,8 volts, 10,8 volts e 10,8 volts. Só que a gente viu que baterias em paralelo, com a mesma tensão, ela repete a tensão. Então eu tenho 10,8 volts. Já nesse caso eu tenho 3,6, 3,6, 3,6, 3,6. Então em cada linha dessa eu tenho 14,4 volts, 14,4 volts, 14,4 volts. Então 14,4 em paralelo com outras de tensão igual, eu tenho 14,4 volts. Então já fiz as duas situações que a questão pediu para ter, usando 12 células individuais de 3,6, uma bateria resultante de 10,8 volts e outra de 14,4 volts. Agora a gente tem que ver qual possui a maior capacidade de carga. Se cada célulazinha dessa de 3,6 possui a mesma carga que, o que é que a gente vai fazer aqui agora? Analisar aquela questão das cargas em série e paralelo, não é isso? Veja só, Q e Q em série. Nessa linha aqui, a gente tem Q de Q, resultante. Lembre que em série repete, eu só tenho Q. Aqui também em série repete, eu tenho Q e Q nessa linha. Agora sim, Q e Q, em paralelo, eu vou ter 4Q. Nesse outro caso, eu tenho Q e Q. Eles estão em série, então, ó, Q e Q. Em série, eu tenho uma só linha de Q. A mesma coisa para cá e para cá. Agora sim, 3 linhas de Q em paralelo, eu tenho 3Q de carga aqui. Então, olha só, nessas configurações, a bateria de 10,8 volts tem uma carga maior do que a de 14,4 volts. Então, qual a alternativa? Qual possui maior capacidade de carga? A de 10,8 ou a de 14,4? Não pode ser letra B, não pode ser a C. Então a gente fica entre a A, a D e a E. A bateria de 10,8 volts, porque possui combinações em paralelo de 4 conjuntos com 3 células em série. Então essa aqui, letra A. Aqui ele fala aqui, combinações em série de 4 conjuntos com 3 em paralelo. Não, essa foi a de 14,4. E porque possui combinações de 3 conjuntos com 4 células em série. Também não, né? Então, alternativa A. E se você gostou desse vídeo, já deixa o like aí, lembra de se inscrever no canal e ativa o sininho para receber as notificações. Não esquece também de compartilhar essa aula lá no grupo da sala. Isso é assunto que já caiu no Enem e não é totalmente visto por aí nem na literatura. Então, ó, não deixa de compartilhar mesmo com a galera e fica aqui no canal, acompanha as outras aulas. Valeu!